Saudações a todos! Chegou finalmente 7 de setembro. Que data é essa? Acho que você já sabe, né? Mas se você não souber, eu estou aqui para lembrar algumas coisas importantes para esse dia 7 de setembro. Bom, se você acompanha o canal, sabe que eu valorizo muito o Brasil. Valorizo o Brasil não só no sentido como terra, mas no sentido como nação. Porque realmente é um país espetacular. É uma nação maravilhosa. E se diz por nação realmente tudo que abrange. Desde as pessoas que habitam essa nação, quanto todas as suas riquezas, quer sejam as riquezas acima da terra, dentro da terra e outros locais mais. E realmente o Brasil é um país abençoado. Isso é uma coisa muito importante de todos vocês lembrarem. Sem mais ruim que sejam as notícias que vocês talvez ouçam, o Brasil é uma terra abençoada perante as várias localidades do planeta. Eu sempre falo do Brasil no dia 7 de setembro porque é o dia da independência. Mas que independência é essa? Né? Se você pegar realmente um pouco da história, você vai lembrar que a família real acabou vindo para o Brasil. E o Brasil então se torna Reino de Portugal, ou seja, uma parte de Portugal. Aquele episódio quando Napoleão Bonaparte invade Portugal, mas ao invadir não encontra mais o seu rei, porque o rei está no Brasil trazendo várias pessoas, milhares de pessoas para esse país maravilhoso. Então começa uma fase de monarquia no Brasil, e ele se torna Reino de Portugal. Mas há revoltas em Portugal para que o rei volte. Então o rei acaba voltando para Portugal e nesse meio tempo ele deixa o seu filho aqui, o seu príncipe, que é Dom Pedro I. E em determinado momento o rei quer que esse príncipe volte para Portugal. E esse rei exige, mas há um episódio bem interessante, onde a própria esposa de Dom Pedro I, representando ele, inclusive no episódio da história acontece no dia 2 de setembro e não no dia 7, no dia 2 então ela consegue mexer nos documentos para que realmente o príncipe não volte para Portugal. Há toda uma história que eu vou resumir aqui bem pouquinho, porque a história é bem longa. Mas ela manda um desses documentos para Dom Pedro I, que está voltando de Santos, passando pela capital paulista. E é lógico que leva bastante tempo para esse documento chegar. Não é uma coisa rápida, não existiam e-mails nem outras coisas tão rápidas assim como o WhatsApp que nós temos hoje. Mas no dia 7 ele recebe essa comunicação e ele está no Ipiranga, então tem aquele quadro histórico, que ele grita independência ou morte. Que há muitos mistérios ocultos nesse quadro aí, mas muitas coisas assim surreais, que não são da vida normal daquela época, como por exemplo o uniforme que ele estava usando, que as roupas daquela época eram roupas mais de algodão para poder suportar o calor. A própria roupa dele, ela vem muito depois com os dragões, e é interessante também que não estava em cima de um cavalo, em cima de uma mula, na verdade, que as mulas que eram utilizadas para fazer essas viagens subindo a Serra de Santos até São Paulo. Mas aí é o fato histórico, mas o quadro traz todo um glamour da época, uma coisa muito bonita, e uma coisa também que mexe todo mundo, assim como o hino da independência, as margens do Ipiranga, num brado heróico retumbante. E realmente, independência ou morte. Mas por que essa frase? Muita gente acha que não houve briga para esse momento de independência no Brasil. Mas houve, porque Dom Pedro I não poderia voltar a Portugal. Se ele voltasse a Portugal, o Brasil continuaria colônia, deixaria de ser Reino de Portugal. Olha que interessante, porque um representante da coroa não estaria mais aqui, nesse país. Sendo assim, então o Brasil se divide. A independência não é reconhecida por todo o Brasil. Região Norte e Nordeste lutam entre as pessoas que aceitam a independência no Brasil contra as pessoas que não aceitam, que estão ligadas a Portugal. Assim também como o sul do Brasil, na região da Cisplatina,
onde tem toda a bacia ali, também há lutas para que não aceitem a independência. Como eu falei, estou resumindo a história bem rápida aqui para vocês, mas essa briga, praticamente aí mais de 3.000 pessoas morrem em lutas. Então não foi uma independência tão suave como mostram, assim, que parece que foi tudo tranquilo. Não, houveram batalhas. Justamente por isso, para manter esse padrão, manter essa conexão com Portugal, e se você acompanha meu trabalho você vai entender muito bem porque era importante manter essa conexão com a monarquia. Sendo assim, é um episódio heróico realmente no Brasil, um episódio muito importante, porque a partir dali se transforma toda a história brasileira. E uma história até bonita perante a muitas coisas no mundo, né? Já que o Brasil tem uma estabilidade com a família real, diferente de outros locais da América do Sul ou outros pontos da América que haviam lutas demais. Mas tudo isso daí realmente tem um objetivo principal que hoje nós vivemos, que é a nossa independência realmente, né? Quem mora no Brasil, por isso que eu falo que admiro muito o Brasil, que é uma terra que eu acho ela premiada, né? Literalmente, por todas as benécias e todas as riquezas que Deus deixou nesse planeta, mas muitas estão no Brasil. E hoje nós chegamos em 2021 numa situação bem estranha, né? Onde, se você lembrar antigamente, nos desfiles, haviam tanques de guerra desfilando, haviam aviões, as forças armadas com exército, aeronáutica e marinha, faziam todos os desfiles, as crianças ali com bandeira do Brasil, todas felizes, e representantes da sociedade, né, entidades, assim como organizações também apareciam, né, clubes. Então era um evento bem patriótico, né, apesar das pessoas assim comemorarem pouco, na verdade comemoram muito mais uma Copa do Mundo do que a própria independência. É incrível que de anos para cá houve uma mudança na mente brasileira, né? O Brasil aí com muitos habitantes começou a pensar de uma forma muito mais patriota. Por que será? Porque simplesmente o Brasil hoje tem acesso a informações. Hoje não é só informação de televisão ou informação de jornal, que muitas vezes é uma informação que é planejada para ser colocada, mas sim informações descentralizadas, onde desde uma conversa entre amigos até canais do YouTube ou canais de outras redes sociais estão passando informações que acabam realmente fazendo o brasileiro a repensar a terra que ele habita. E 2021 nós chegamos no ápice desse movimento patriótico. Mas por que foi desencadeado todo esse movimento? Bom, basta você entender esse momento. Basta você entender que assim como eu, você e todas as pessoas que habitam o Brasil, elas fazem parte do momento histórico, né? São protagonistas, somos protagonistas da história atual. E o Brasil, ele é um país que teve muita coisa acontecendo, basta você olhar as informações aí, e chegou num ponto que o povo disse basta, e acabou elegendo um presidente que é ligado às forças militares e é extremamente nacionalista e patriota, e sobretudo também extremamente cristão. E isso mostra o que? Vai mostrar realmente um certo desafio aos padrões que estavam sendo implantados desde a mudança para um sistema civil que havia no Brasil. O sistema esse que vocês podem pesquisar tudo o que aconteceu, que eu não quero me aprofundar nessa história aqui. Mas realmente o povo chegou no momento que ele percebeu o quanto o Brasil é importante. E essa importância também se deu no contexto geopolítico brasileiro, né? O que é o Brasil na geopolítica mundial? O Brasil é o grande abastecedor de muitas coisas no planeta. Então muitas nações e grupos têm interesses pelo Brasil. Então de um lado somam-se as pessoas que votaram nesse presidente, foram praticamente 60 milhões de brasileiros votando nesse presidente, ou seja, ele ganhou pela maioria. Mas do outro lado nós temos grupos que não queriam que mexesse no establishment, né? Naquela situação que tudo estava normal, como eles estavam fazendo com o Brasil. Pessoal, pesquisem.
Mas chegamos num ponto que as pessoas perceberam o quanto a política é importante. E essa política, ela tem regras para que aconteça. E essas regras parece que estão um pouquinho atrapalhadas, regras muito esquisitas. Porque se eles elegeram um presidente que é extremamente patriota, eles querem um Brasil patriota também. Mas parece que algo muito estranho está acontecendo, né? Mas para entender que essa política funciona, né, é importante você entender a estrutura desse corpo político. Então, o Brasil é uma democracia, e com esse nome democracia, então basta o primeiro poder de todos, que todo poder emana do povo. Ou seja, uma democracia, ela é a vontade do povo. É o povo colocando sua vontade para acontecer naquele país, no caso o Brasil. A democracia vem desde a época dos gregos, né? A democracia. Mas é impossível, né, você ter 220 milhões de habitantes ali nos poderes fazendo suas funções. Isso não tem como, é humanamente impossível, tecnicamente menos ainda, né? Então, existe um sistema no Brasil chamado sistema representativo. Daí a questão dos votos, né? Não é um sistema monárquico onde é passado de pai para filho, né? De rei para príncipe, né? E sucessivamente o poder. Não, esse poder é delegado através das eleições, que se ganha por maioria, representante desses três poderes que são fundamentais, né? Por isso que chama-se sistema representativo. Então nós temos o poder que faz a execução de toda a administração do Brasil, que é o poder executivo, e o seu representante maior é o presidente da República. Mas ele não governa sozinho, né? Então ele tem que ter o respaldo dos outros dois poderes, sendo um poder chamado poder legislativo, que tem a função de executar as leis e outros decretos mais para que seja passado para esse presidente e ele possa governar seguindo as leis. Uma vez que as leis estão bem claras, tanto por esse sistema legislativo quanto o principal instrumento, que é a própria Constituição, né, que ela é homologada por vários políticos, né, vários representantes ali da sociedade. Então, se tudo está em harmonia, o que o presidente faz está na Constituição, o que está na Constituição o presidente faz, e qualquer alteração que tenha que ser feita para que o presidente possa governar de forma adequada é feito pelo Poder Legislativo, que faz as leis. E temos um terceiro poder que vai gerenciar se as leis estão certas ou não, estão sendo cumpridas ou não, né? E ele é acionado justamente quando há uma incongruência entre esses dois poderes aí, né? Que é o poder judiciário, né? O judiciário examina se as leis estão sendo aplicadas de forma correta. Então, é a função de julgar, né? Julgar em cima do quê? Através da Constituição. Está escrito na Constituição? Tá, ok. Se não está, por que não está? Qual é a interpretação? Então, se está faltando alguma coisa, isso volta para o Legislativo, onde vão julgar as leis através dos representantes. Tudo funciona muito bem, né? E tem as Forças Armadas que têm a missão de trazer a ordem e a segurança de todo o Brasil. Ok? Então é isso daí, é muito simples de se entender, mas nós temos aí então uma situação muito atípica em 2021, onde pessoas estão sendo silenciadas, onde pessoas estão sendo bloqueadas simplesmente por opinião, né? E é um caso muito delicado de se falar, e as pessoas estão assustadas no geral. Estão assustadas também por situações que o Brasil está enfrentando, que foram muito mais exacerbadas com toda essa questão da pandemia. Então nós chegamos no momento em que as pessoas estão com a cabeça muito quente, né? Elas estão muito atentas em política e elas estão buscando realmente a questão dos direitos dela. Direitos esses ligados à Constituição. Espera aí, por que as pessoas ficaram trancadas? Por que as pessoas estão sendo caladas? Por que não se pode ter opinião? Por que tem rede social caindo? Por que um monte de coisa está acontecendo e não estão tomando atitudes certas? Por que o próprio presidente está bloqueado em algumas coisas que não pode fazer?
Isso não sou eu que estou falando, vocês podem pesquisar as notícias, eu só estou colocando aqui como um exemplo. Então, diante de todas essas situações, nós temos um 7 de setembro que é extremamente diferente dos outros 7 de setembro que haviam os desfiles das forças militares, né? Nós temos um desfile realmente das próprias pessoas como cidadãos, em busca de mudanças, em busca de que realmente esses poderes possam trabalhar em harmonia entre si. Que interessante, né? Hoje o brasileiro é muito atento em política, é o povo mais conhecedor de política do mundo. E ele está realmente saindo nas ruas novamente em função desses movimentos, né, de pessoas insatisfeitas com toda a política. Simplesmente porque esse povo exige que os representantes façam aquilo que o povo exige. É só isso, né? Se todo o poder emana do povo, então que o povo decide, essas pessoas como representantes legais, né, eleitos, devem fazer acontecer. Ou seja, só seguir a Constituição, mais nada, né? Então, olha que interessante. Nós temos aí várias manifestações acontecendo no Brasil, em número muito grande, né? Isso eu posso falar porque eu estava na estrada no dia 1º de maio e eu pude ver a quantidade de gente manifestando na estrada, né, no dia do trabalho, a ponto de até fazer eu mudar meus planos porque não tinha condição de andar, né? Depois as imagens que apareceram na internet são extremamente grandes, mas tivemos em 1º de agosto também outra manifestação gigantesca no Brasil e haverá hoje, dia 7 de setembro, essa manifestação. Mas o objetivo desse vídeo é para vocês entenderem um pouquinho dessa história brasileira e entender a responsabilidade de cada um na sua manifestação. Porque na verdade, o que o brasileiro está buscando? O que o povo está buscando? O povo não está buscando guerra, não está buscando quebrar nada, não está buscando ter uma violência muito grande. O povo está simplesmente querendo mostrar, olha, nós existimos e nos ouçam, a gente quer que seja dessa forma. Pode ser feito assim? Por isso que estão pedindo para o presidente, por isso que estão pedindo para os políticos do legislativo, né? Façam o que nós estamos pedindo, é só isso que o povo quer. Então, na verdade, seria o quê? Uma tomada de posse do Brasil pelo povo, vamos falar dessa forma, né? Uma ocupação do território realmente pelo próprio povo que habita esse território. Porque parece que não está sendo ouvido, né? E parece que a história está sempre contada de uma forma invertida. Está acontecendo uma coisa socialmente, mas uma boa parte aparece de forma diferente. E graças a muitas maneiras hoje de passar as informações, o povo está muito esclarecido e muito atento. Mas é justamente esse aviso que eu quero passar para vocês, né? A manifestação deve ser de uma forma muito coerente, de uma forma muito lógica, de uma forma muito responsável por todos nós, né? Tanto quem assiste ou quem participa, para que realmente não ocorram problemas muito sérios, né? Porque pode ser que haja pessoas infiltradas que queiram trazer a desordem, né? Como os Black Bloc que tanto falam, outras pessoas aí de movimentos terríveis que podem até fazer atos ruins, né? E isso não é saudável para a democracia e não é um exemplo que o brasileiro tem que dar. O Brasil nunca foi um país dessas desgraças, de brigas dessa forma. E é justamente esse ponto que as pessoas podem escorregar. Porque o movimento que as pessoas têm que ter é de união, e não de nós contra eles contra nós, essas coisas que estão pregando aí os movimentos progressistas. Não, não. Tudo isso aí realmente enfraquece o povo e dá muito mais, como posso dizer, combustível para que a desgraça aconteça, para que as coisas ruins aconteçam. E tem muita gente que quer a desgraça do Brasil, infelizmente. Porque um Brasil desunido, um Brasil enfraquecido, ele se torna presa fácil para ser invadido por outros grupos e talvez ter uma história triste no Brasil. Olha, pessoal, eu só posso dizer coisas assim que eu já vi de perto, né? E a implantação de comunismo, né, ou guerras não é algo tão longe de se acontecer. Basta o povo desistir do seu país.
e delegar esse país para outras pessoas que têm interesses pessoais e não interesses como uma nação. Uma nação, ela tem muita coisa mesclada, tem muita coisa relacionada ao social, que tem que ser algo que deve ser algo colocado para o futuro, né? Porque nós deixaremos descendentes nessa terra. Política, representantes, tudo isso aí acaba, né? Mas a nação continua e os descendentes continuarão. E eles não podem ter uma terra arrasada para viver na frente. Ainda mais com um país como o Brasil, que é extremamente rico. Mas nós temos exemplos aí que aconteceram, que estão diante das pessoas, como por exemplo Venezuela, Argentina e outros países mais, que tiveram suas economias destruídas e seus governos totalmente alterados e hoje estão pagando um preço alto por isso. Mas o Brasil é um país abençoado, né? É um país onde as pessoas têm uma certa luz, né? Tem um vínculo muito especial com alguma força do bem, né? Alguma força amorosa, poderosa, de luz. É incrível, porque muitas coisas aconteceram no mundo e as pessoas têm exemplos agora. O brasileiro tem exemplo de como pode se repetir no Brasil e fazer um caminho diferente. Principalmente com essa questão das informações. Onde você está pesquisando, né? Você cai na primeira informação que vem na sua frente, você acredita naquela primeira informação, ou você tenta achar uma fonte, pesquisar, procurar pessoas sérias. Tem muita coisa rolando. E o objetivo realmente é tirar o foco. E isso não é saudável para uma população. Porque pense no seguinte, né? Se um sistema representativo é como se você tivesse a sua casa com sua família e você vota numa pessoa que tem, por exemplo, uma formação em administração que vai tomar conta da sua casa, com sua família lá dentro. Então você vai pegar seu salário, você vai dar para essa pessoa, sua esposa trabalha, dá o salário para essa pessoa, né? No caso de uma nação, esse salário seriam os impostos. E essa pessoa que está eleita para tomar conta, ela vai pegar esses valores e vai ver, olha, vocês estão me dando aqui 10 mil reais, né? Não, 10 mil reais é impossível administrar a sua casa. Então vamos aumentar o valor, trabalhe mais para pagar mais. Ou 10 mil é mais do que suficiente, a pessoa utiliza só 1.000 para administrar a sua casa, então vai sobrar. E o que fará com esse dinheiro? Vai trazer melhoria para essa casa? Ou só vai pegar e pôr no bolso, né? E essa pessoa está contratada para fazer isso, ela foi eleita, mas ela recebe um salário. Então olha que interessante, a nação é a mesma coisa, né? O povo quer retorno de tudo aquilo que paga. Não tem lógica simplesmente o povo ficar aceitando tudo, né? Sem noção. De repente a energia sobe. Espera aí, mas por que está subindo? Qual que é a razão? Ah, não tem chuvas. Tá, mas tudo bem, mas não tem uma contingência de energia? O que aconteceu? Não investiram? Não tem outras formas? Aí inventaram uma tal de bandeira vermelha, mas aí você vê que são subsídios que deu problema em outros governos anteriores, né? Então são coisas que a pessoa começa a pesquisar e fala, ah, tem coisa estranha. Alimentos subindo, né? Simplesmente vai no mercado, o mesmo valor que você tinha, aquela nota de 100 reais, você não compra a mesma coisa, então você precisa de mais dinheiro. Mas o seu trabalho também não está legal. Então, aí você sai na rua, não tem segurança, aí você vai no hospital, não pode ir porque tem uma pandemia, né? Então tem um monte de problema acontecendo que eles estão focados na pandemia e as outras doenças não estão cuidando direito, né? Dependendo do hospital que você vai, está lotado de doentes, não tem nem médico o suficiente para cuidar, né? Então as doenças secundárias ficam para trás e as pessoas ficam com medo. Né? Segurança é uma loucura, né? Você está no ponto de ônibus, passa um doido lá, rouba seu celular do nada, né? Um sujeito com moto. Escola nem se fala, né? Com a pandemia então as pessoas não puderam nem estudar, as crianças tiveram que estudar em casa, comprar computador, ter internet de alta capacidade. Então tudo isso, pessoal, realmente chega num ponto que o povo não aguenta. O povo fala, caramba, nós votamos num presidente que está aí, é o que ele fala exatamente o que nós queremos, mas ele está de mão atadas para poder cuidar da gente. E ele depende
da sua administração dos outros dois poderes. Então fica uma coisa meio de louco. E os anos passam. E a todo momento as coisas são impedidas, são transformadas, são mudadas. E o povo não aguenta, não é simplesmente chegar e passar cartão, pagar não sei o que, não sei o que. Não tem lógica. A lógica é, se você está num país rico como o Brasil, é você ter uma vida melhor. É você ter uma vida mais tranquila. Mas não é essa vida que as pessoas estão vivendo. Pelo contrário, é uma vida terrível, uma vida com medo do dia de amanhã. O que vai acontecer? Será que vão trancar todo mundo em casa de novo? Será que eu vou perder meu emprego? O que será que tem pela frente? Será que vai ter um passaporte obrigatório? Bom, o mundo inteiro está numa loucura muito grande. Por isso que eu falo que o Brasil, ele é abençoado por Deus. Ele tem muita luz. Porque ele pode usar o exemplo de tudo o que aconteceu no mundo, né? E fazer diferente. Para que realmente ele seja o grande bastião, né, vamos dizer esse nome, a diferença, um exemplo para o planeta, e seguir as profecias que são tão sagradas para o Brasil, que é a terra da nova era, que é o país, né, que vai liderar uma revolução mundial. Será que os brasileiros podem realmente ter essa esperança? Olha, infelizmente é mais uma vez que os brasileiros têm que protestar pelos próprios direitos que eles têm. Mas é um momento que esse protesto tem que ser feito com muita consciência para não se perder a razão. A partir do momento que as pessoas partirem de uma violência muito grande, infelizmente se parte para uma perda de razão. E até uma prisão, infelizmente, né? Mas com ordem, com disciplina e realmente seguindo a Constituição, há tudo para que realmente esse manifesto do dia 7 de setembro seja algo grandioso, né, visto pelo mundo inteiro e mostrando realmente a cidadania do povo brasileiro, que sempre foi bonita, e nesses momentos com muito conhecimento e muita vontade e muita sabedoria para um país melhor, com certeza o povo brasileiro pode dar um grande exemplo no planeta. Depende de todos nós. Depende de todos nós. De quem está no poder e de quem está do outro lado esperando que esse poder faça algo para o povo. Eu sei que seria muito mais fácil falar para as pessoas, olha, deixa quieta a política não leva a nada. Mas foi justamente essa política que transformou a vida das pessoas, principalmente no Brasil. Eu acho que nunca ninguém imaginou que a política podia decidir tanto assim na vida de cada um, ao ponto de permitir que você saia ou não da sua casa, que você pudesse trabalhar ou não. E daí você vê a razão de você votar em pessoas dignas, em pessoas que realmente fazem a representação do povo. Mas aí já é um outro vídeo muito mais delicado para se falar e com mais informações ainda do que esse. Então, os conselhos que eu passo para vocês: se tiver vontade, vá se manifestar, é um direito seu, né? É a liberdade de expressão, mas com muita consciência. Se tiver baderna, briga, se vocês perceberem que as coisas estiverem errado, chama o policial, né? Toca o apito, que nem alguns grupos estão falando, tocar o apito. Saia da bagunça, fique esperto se alguém tem garrafa de gasolina na mão, se alguém tem arma na mão, sabe? Grita para as pessoas, alguém está armado, alguém está com tal coisa, procure evacuar a área, né? Se acontecer um tiroteio, se abaixe, se esconda atrás de alguma coisa que possa proteger, né? As manifestações são pacíficas, tem idosos, tem crianças, né? Procure protegê-las e saia de locais que não vale a pena, né? Vocês podem talvez ter enfrentamento com pessoas que não são a favor dessa manifestação. Tem pessoas que elas já estão programadas para o mal, né? Para a briga, já são treinadas em guerrilha, treinadas em coisas pesadas. Vocês viram isso em outros locais do mundo, né? O que aconteceu lá nos Estados Unidos com aquela questão da invasão lá do Capitólio, vocês viram aquela cena horrível que aconteceu, que foi decisiva, né, também para os Estados Unidos, e hoje eles estão colhendo os frutos tanto do que a imprensa fez quanto do que o povo fez. Então realmente nesse momento 7 de setembro é um momento de independência de vocês, mas independência no sentido de manter essa história do Brasil
independente. E o Brasil é independente, pode ter certeza disso. Todas as riquezas, grande parte do mundo estão no Brasil. E esse é o grande presente que Deus deu para todas as pessoas que habitam o Brasil. Agora, para você ganhar um presente, a gente aprende desde criança que temos que ser legais, né? Temos que fazer o nosso dever de casa. E o dever de casa é cuidar da nação. Porque essa nação tem que servir a outros descendentes, a outros brasileirinhos e brasileirinhas que vêm pela frente aí. Certo, pessoal? Então, abra os olhos para que realmente não se tenha um momento muito estranho aí pela frente. Se você for inscrito, divulgue o canal para as pessoas. Se não for, se inscreva. E não esqueça de dar seu like. Honrar a todos e até o próximo vídeo. E boa comemoração da independência do Brasil.